Destruição de sistemas russos de defesa aérea, fracasso dos ocupantes na direção de Pokrovsk e transferência de reforços pelos russos devido a perdas colossais. Este é o mapa da guerra, no ar. Eu sou Oleg Borisov. Olá! Vamos começar nossa análise com a destruição, por drones ucranianos, de um caro sistema de defesa aérea russo. Trata-se dos Buk M2 e Buk M3, que foram detectados e destruídos na direção norte de Slobozhansk. Este vídeo foi compartilhado com nossa redação pelo 8º Corpo de Tropas de Assalto Aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia. Operadores de drones ucranianos rastrearam a rota dessas máquinas até o abrigo e as destruíram com drones. Chama a atenção para o fato de que o custo de dois sistemas Buk gira em torno de 70 milhões de dólares. Em seguida, vamos discutir a situação em outras direções e começar por Pokrovsk. O comandante-chefe Syrskyi relatou que a reserva operacional da Rússia sofreu perdas significativas, mas a situação continua difícil. As forças de defesa seguem contendo as tropas russas em Pokrovsk e em Mirnohrad, nessa aglomeração urbana. Pequenos grupos de ocupantes tentam se infiltrar pelo norte, nos distritos setentrionais de ambas as cidades. Syrskyi observou que, como resultado de ações ofensivas ativas das Forças Armadas da Ucrânia, foi frustrada mais uma tentativa dos invasores russos de capturar esses assentamentos. Nessa direção, os russos sofrem as maiores perdas, mas a propaganda russa tenta, de todas as formas, ocultar isso. Segundo dados do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, combates são registrados na área dos assentamentos de Rodinsky, Kotliny, Udakne e Molodetsk. A seguir, vamos analisar com mais detalhes a situação na direção de Huliaipole. Está sendo registrada a transferência de equipamento militar adicional para essa direção, através de Mariupol, temporariamente ocupada. Isso foi informado pelo chefe do Centro de Estudos da Ocupação, Petro Andriushchenko. Segundo ele, as colunas somam de 30 a 40 diferentes unidades de equipamento militar. Desta vez, foram acrescentados veículos de combate de infantaria, canhões de pequeno calibre e uma unidade mista sem sinais táticos claros. Enquanto isso, os ocupantes russos estão tentando cercar Huliaipole. Sobre isso, falou o porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin, que acrescentou que, devido à forte resistência enfrentada, os russos estão tentando minar remotamente o território. As forças de defesa controlam essa situação. Segundo dados do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, combates são registrados na área dos assentamentos de Sviatopetrivka, Nové Zaporizhzhia, Dobropilha e Varvarivka. A seguir, falaremos da direção de Vovchansk. Aqui, os ocupantes russos tentam infiltrar-se através da defesa das Forças Armadas da Ucrânia e ampliar a chamada Zona Cinzenta, inclusive utilizando rios congelados. Apesar das grandes perdas, eles tentam repô-las e atacam continuamente as posições das forças de defesa da Ucrânia. Os combates continuam diretamente em Vovchansk, bem como em assentamentos próximos. Unidades russas tentam avançar constantemente e, aliás, atuam não apenas dentro dos limites da cidade. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia registra combates na área dos assentamentos de Vovchansk, Khutory, Fiholivka, Krule e Churhunivka. Esse tema será discutido com mais detalhes com nosso convidado no estúdio, Dmytro Snehirev, analista político-militar. Olá! Olá! Pois bem, vamos começar com o seguinte: a destruição de sistemas russos de defesa aérea. Um vídeo exclusivo foi compartilhado conosco pelo 8º Corpo das Tropas de Assalto Aerotransportadas, e é o que eu gostaria de chamar a atenção: 70 milhões de dólares. Apesar de serem desenvolvimentos ainda da era soviética, pelo que entendo corretamente, esses sistemas são extremamente importantes e necessários para os ocupantes russos, considerando que eles tentam escondê-los ao máximo. Sim, é preciso observar que existem várias modificações do sistema Buk. O Buk foi incorporado ao armamento do exército soviético ainda em 1978. Posteriormente, surgiram suas modificações, incluindo as versões modernas Buk M2 e Buk M3, sendo esta última introduzida em 2016. É importante destacar que, para as Forças Armadas da Rússia, a destruição justamente dos M2 e M3 representa perdas gravíssimas, considerando que dessas modificações específicas do Buk, existem não mais do que 100 unidades em serviço no exército do país ocupante. Além disso, é preciso ressaltar que as forças de defesa da Ucrânia continuam praticando, de forma sistemática, o esvaziamento do sistema de defesa aérea inimigo. Mas, caros telespectadores, esse não é o único problema dos sistemas de defesa aérea da Rússia. É importante observar que, em 23 de janeiro, o deputado da Duma Estatal russa, Mikhail Deliadin, enviou um pedido parlamentar ao ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov. E sabem sobre o que se trata? Sobre o fato de que a remuneração dos operadores das unidades de defesa aérea
é de apenas 45 a 60 mil rublos. E lembro especialmente aos russos, a remuneração do chamado militar contratado gira em torno de 200 mil rublos. Ou seja, vejam que desequilíbrio absurdo. Isso indica que no orçamento russo, especificamente no orçamento do Ministério da Defesa do país ocupante, praticamente não há dinheiro. Se estão economizando justamente nos operadores dos sistemas de mísseis antiaéreos, especialistas de perfil altamente específico, isso é um indicativo de problemas profundos e extremamente graves no Ministério da Defesa do país ocupante. Além disso, destaca-se que os operadores dos sistemas de mísseis antiaéreos, que estão diretamente envolvidos na interceptação de ataques de drones ucranianos, recebem no máximo cerca de 50 mil rublos, sem adicionais por participação em combates. Um momento ilustrativo que evidencia a completa degradação da defesa aérea russa. Observei que um dos ataques mais recentes, por sua vez, contra a cidade de Kiev, foi realizado com mísseis que saíram da linha de produção literalmente no fim de 2025. O que isso indica? Isso indica que a Rússia está operando, literalmente, como se costuma dizer, direto da linha de produção. O complexo militar e industrial da Rússia não tem capacidade de escalar os meios de ataque e, consequentemente, a produção de mísseis é limitada. Há uma série de fatores para isso, entre eles, as sanções econômicas impostas por nossos parceiros europeus e americanos e, como consequência, os problemas de financiamento do complexo militar industrial russo. Reforço mais uma vez. O lado russo enfrenta problemas gravíssimos no financiamento não apenas do complexo militar industrial, mas também, de forma geral, do exército russo. Vamos observar exemplos concretos de anúncios sobre o recrutamento dos chamados militares contratados. O que é apresentado como o contrato mais vantajoso ocorre no Tartaristão. E reparem, o valor anunciado é de 2,9 milhões de rublos, mas eles começaram com 5 milhões. E isso indica o quê? Se reduziram para cerca de 2 milhões, isso demonstra que não há recursos suficientes para pagar os contratados. Mas, caros telespectadores, o principal nem é isso. Acontece que eles atraem os recrutas não pelo valor do contrato, mas pela possibilidade de perdão de dívidas financeiras junto a bancos russos. Nesse caso, o valor total pode chegar a até 10 milhões de rublos. Ou seja, fica claro que a chamada carne de canhão, mesmo tendo uma expectativa de vida que pode ser literalmente de uma semana, tem como principal motivação para assinar o contrato justamente o perdão das dívidas. Isso demonstra que a base dos chamados grupos de assalto do exército russo é composta por camadas socialmente vulneráveis da população. Consequentemente, não se pode falar em qualquer tipo de preparação de combate adequada nessas categorias. Isso explica o alto índice de perdas de efetivo das tropas de ocupação russas. Lembro que, segundo informações divulgadas pelo presidente da Ucrânia em Davos, as perdas do exército de ocupação russo no último mês chegaram a 35 mil militares. Observem, no mesmo período do ano anterior, esse número foi de 14 mil. Ou seja, os ataques se intensificaram, assim como as perdas do lado russo. Também se ampliaram as capacidades, antes de tudo, das forças de defesa da Ucrânia no que diz respeito à destruição do efetivo inimigo. Falando separadamente das perdas, refiro-me à direção de Pokrovsk. Vou citar o comandante-chefe, Oleksandr Syrskyi. Na direção de Pokrovsk, a reserva operacional da Rússia sofreu perdas significativas. No entanto, a situação continua complexa. Pelo que entendo, a rotação de tropas na Rússia e a reposição das perdas continuam, mas isso não gera um efeito perceptível no front. Absolutamente. Além disso, com a sua permissão, vou novamente citar publicações russas, para que justamente os telespectadores russos entendam que a informação que estamos trazendo se baseia inclusive na compreensão do próprio lado russo. As formações ucranianas estão utilizando ativamente a aviação para o lançamento de bombas aéreas guiadas. E atenção, com o objetivo de isolar a área de combates, o inimigo emprega até 22 divisões de artilharia. Além disso, ao longo da linha de frente, atuam 13 batalhões de sistemas não tripulados, capazes de empregar, e aqui atenção aos telespectadores russos, até 800 drones por dia. Ou seja, isso é o que demonstra, de forma objetiva, as capacidades das forças de defesa da Ucrânia. Vale destacar também que os próprios ocupantes russos observam que o inimigo realiza ataques constantes com drones, enquanto grupos de reconhecimento e sabotagem, sob essa cobertura, executam ataques contra posições avançadas. Essa é a avaliação dos próprios militares russos, expressa por um dos canais militares mais populares do Telegram do exército do país ocupante. E, se falarmos da direção de Pokrovsk,
É preciso destacar que, no momento, a principal zona de combates está relacionada às tentativas dos ocupantes de romper a defesa das forças de defesa da Ucrânia na área dos pontos-chave de Rodinsky e Hryshine, com o objetivo de assumir controle direto sobre as posições ucranianas. No entanto, o que os mesmos ocupantes observam em relação a Rodinsky, e isso, aliás, desmente a própria narrativa russa sobre um suposto controle total, é que, um pouco mais ao sul, unidades das tropas ucranianas foram deslocadas para uma linha próxima a Rodinsky, justamente para impedir um avanço das tropas inimigas em direção a Shevchenko. Isso demonstra claramente que o assentamento permanece sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Por outro lado, observei que os ocupantes russos intensificaram os ataques contra o setor energético da Ucrânia. Vamos falar abertamente. Até os próprios propagandistas russos, os chamados canais Z, confirmam que isso não tem qualquer impacto na linha de frente. Ou seja, isso significa que Vladimir Putin e seu comando militar passaram para a metodologia do terror. Isso acontece por falta de alternativas no front? Absolutamente. Não tendo a possibilidade de alcançar sequer um sucesso em nível tático diretamente na linha de frente, e vamos lembrar novamente da direção de Pokrovsk. Ao longo de 18 meses de combates, um colossal agrupamento de tropas russas foi concentrado nessa direção. Até 150 mil homens. Na tentativa de melhorar suas posições táticas, reservas operacionais estão sendo transferidas da direção de Zaporizhia para Pokrovsk, incluindo as unidades mais combativas, como a 76ª Divisão Aerotransportada. E quais são os resultados? Perdas colossais de efetivo. Pokrovsk permanece sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Mirnohrad também. Rodinsky, da mesma forma. Nós já citamos inclusive dados provenientes do próprio lado russo. Portanto, ao compreender que a capacidade de barganha do lado russo em eventuais negociações depende, antes de tudo, da possibilidade de exercer pressão direta sobre a liderança política da Ucrânia, eles passaram a tática do terror contra a população civil. Fortalecimento da defesa aérea ucraniana. É exatamente isso que o presidente Zelensky mencionou em Davos, citado anteriormente. E ele mais uma vez convocou os parceiros a reforçarem a defesa aérea da Ucrânia. Na sua opinião, esse reforço pode de alguma forma influenciar os ataques de Putin? E existe um entendimento geral de quantos sistemas de defesa aérea a Ucrânia precisa para proteger os objetos mais importantes? Observe até mesmo as estatísticas do último ataque, quando foram utilizados mísseis KH-101. Se antes esses mísseis praticamente não eram abatidos, agora Irnat, porta-voz das Forças de Defesa da Ucrânia para a Defesa Aérea, declara que no último ataque, 9 KH-101 foram abatidos pelo Sistema de Defesa Aérea ucraniano. Isso é um sucesso colossal dos nossos defensores. Observem que, em meio à intensificação dos ataques contra o sistema energético da Ucrânia, graças aos esforços do presidente ucraniano, o Reino Unido está transferindo, em caráter emergencial, 13 sistemas de mísseis antiaéreos de curto alcance. Além disso, os Estados Unidos também estão transferindo sistemas antiaéreos de curto alcance. E o mais importante são os resultados positivos do encontro de Zelensky com Trump, no qual uma das questões-chave foi justamente a transferência de mísseis para os sistemas Patriot, PAC-3, e, consequentemente, dos próprios sistemas de defesa antiaérea. Segundo as declarações do presidente ucraniano, ele encontrou total compreensão por parte dos parceiros americanos. Também não podemos esquecer a posição da Alemanha, que incluiu a transferência dos sistemas Gepard das Forças Armadas Alemãs. Atualmente está em pauta a questão da continuidade da transferência dos sistemas Patriot e, antes de tudo, dos mísseis para esses sistemas. Quanto à quantidade, sou obrigado a reconhecer: o território da Ucrânia é o do maior país da Europa. Por isso, a questão da criação da chamada defesa aérea escalonada é extremamente urgente. É muito difícil cobrir todo o território da Ucrânia. Por esse motivo, o lado ucraniano insiste agora em uma série de projetos de produção conjunta de sistemas de mísseis antiaéreos, inclusive no território do nosso país. Trata-se, aliás, de um memorando assinado com a Noruega. E lembro que justamente os NASAMS noruegueses são considerados alguns dos sistemas de defesa aérea mais eficazes do mundo. Eles, inclusive, protegem a Casa Branca. E, para finalizar, na sua opinião, o que pode influenciar Putin neste momento, considerando que estão ocorrendo processos ativos de negociação entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia? O que pode ser o chamado calcanhar de Aquiles do regime putinista? Em primeiro lugar, o sucesso militar das forças de defesa da Ucrânia. Em segundo lugar,
A pressão colossal exercida pela comunidade de inteligência ucraniana no momento de desferir golpes contra os pontos mais sensíveis da economia russa. Trata-se das refinarias de petróleo, das empresas de gás e de extração de petróleo. Isso vem sendo demonstrado pelas forças de defesa da Ucrânia e pela comunidade de inteligência ucraniana em Slaviansk, na Kubani. Trata-se do ataque a mais uma refinaria de petróleo. A Rússia é obrigada a reconhecer a eficácia dessa tática. E observem, segundo dados do próprio lado russo, os prejuízos ao orçamento russo causados pelos ataques de drones ucranianos às instalações do complexo de refino de petróleo chegaram a 100 bilhões de dólares americanos. Para se ter uma noção, isso equivale ao orçamento da segunda capital da Rússia, São Petersburgo. Ou seja, mais um momento extremamente ilustrativo. 80 entidades da Rússia já estão enfrentando problemas com combustíveis e lubrificantes. E, na minha opinião, em combinação com um conjunto de medidas preventivas por parte dos Estados Unidos, no momento do reforço das sanções e da interceptação de petroleiros da chamada Frota Fantasma, esse tipo de ação, antes de tudo por parte das forças de defesa da Ucrânia, será justamente o elemento de coerção que forçará o ditador russo a sentar-se à mesa de negociações. Ele tem pavor de convulsões sociais na Rússia. E é exatamente essa tática da comunidade de inteligência ucraniana que, em primeiro lugar, provoca convulsões sociais no país. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.